Olá, vamos continuar o estudo da lição? Pois é, quarta-feira e a lição de hoje tem um título maravilhoso: Perfeição. E diz assim a pergunta A: descreva a vida de Jesus enquanto esteve na terra. Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Lucas 2, versos 51 e 52 diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, qual foi a pergunta? Descreva a vida de Jesus enquanto esteve na terra. Enquanto Jesus esteve na terra, ele foi humilde, ele foi obediente, ele foi um homem trabalhador, né? A vida de Jesus foi perfeita. Ele cumpriu os preceitos de Deus. Ele disse: tenho guardado os mandamentos do meu Pai, que está lá em João 15, verso 10. Sua vida é o nosso modelo. É um modelo de obediência e de serviço. Então, a vida de Jesus aqui na terra foi uma vida perfeita. A pergunta B diz assim: descreva o nível da perfeição de Cristo. Eu acho que nem precisava a gente descrever, né? Porque até a literatura secular fala da perfeição de Cristo como ser humano, né? Uma perfeição jamais alcançada. Mas Hebreus 4, 16, 4, do verso 14 ao 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aí o verso 22 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, Jesus era perfeito na totalidade. Jesus era 100% perfeito. Ninguém precisa deixar de alcançar, na sua própria esfera, a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, tomaram-se providência para que o crente receba tudo o que pertence à vida e à piedade. Deus nos convida a alcançar a norma de perfeição e nos apresenta o exemplo do caráter de Cristo, em sua humanidade aperfeiçoada por uma vida de constante resistência ao mal. O Salvador demonstrou que, pela cooperação com a divindade, os seres humanos podem alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Essa é a garantia de Deus para nós, de que também nós podemos obter a vitória completa. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender isso, que nós podemos alcançar um perfeito caráter em Cristo Jesus, seguindo o exemplo de obediência dele, de amor ao próximo, de respeito aos pais. Tudo isso nos é possível se nós confiarmos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar, permitindo Deus, amanhã novamente para continuarmos a lição. Fiquem com Deus.